caso de hoje está sendo narrado pelo brilhante canal Forgotten Lives. Então relaxe enquanto Vidas Esquecidas nos leva à América do Sul do século XX. Genaro Ortiz nasceu em 1901 na Galícia, no noroeste da Espanha. Ele morava com sua mãe e irmã em uma pequena cidade no interior da Galícia. Ele teve uma infância difícil, com o pai ausente na maior parte do tempo. Sua mãe cuidou dos filhos da melhor forma, insistindo que fossem à escola e tivessem educação. Genaro sabia das dificuldades da mãe e queria melhorar as condições da família. Ele frequentemente passava em frente às grandes casas e via as pessoas ricas e abastadas saindo em seus automóveis, mesmo que naquela época as pessoas ainda viajassem principalmente de carroça e cavalo. Assim que pôde, ele deixou a escola e começou a trabalhar. No entanto, a Espanha estava passando por um período de dificuldades econômicas, os salários eram baixos e era muito difícil para alguém como Genaro, que não possuía nenhuma qualificação, melhorar sua situação. No início do século XX, muitos jovens espanhóis emigraram para a América do Norte, do Sul e Central, estabelecendo-se nas grandes cidades coloniais que antes pertenciam à Espanha, como Buenos Aires, Caracas, Bogotá e Lima. Eles achavam que teriam melhores oportunidades lá. Genaro decidiu que ele também deveria ir para a América Latina e, em 1929, já havia economizado dinheiro suficiente para fazer a viagem. Ele então embarcou em um navio transatlântico com destino à Argentina. Durante a viagem, ele conheceu outro jovem espanhol chamado Marcelino Domingues. Ele também planejava começar uma nova vida em Buenos Aires e logo eles se tornaram amigos. Os dois homens tinham muito em comum. Ambos foram criados em famílias pobres na zona rural da Galícia e, como muitos antes deles, esperavam fazer fortuna na Argentina. Genaro era bastante alto, tinha cabelo escuro e olhos verdes penetrantes. Lá na Galícia, ele sempre foi considerado muito bonito. Ele se vestia impecavelmente com ternos elegantes, e as pessoas sempre achavam difícil acreditar que ele vinha de uma origem tão humilde. Ele sabia o quanto era importante estar sempre elegantemente vestido se quisesse circular em círculos sociais mais altos. Infelizmente, quando ele chegou a Buenos Aires, não encontrou as oportunidades de trabalho que esperava. Em 1913, a Argentina era o 10º país mais rico do mundo em termos de renda per capita, mas desde o fim da Primeira Guerra Mundial, a economia começou a declinar. Mesmo assim, Genaro conseguiu trabalho como garçom de serviço à inglesa em uma cafeteria muito elegante no bairro nobre da cidade. Ele era um garçom muito bom e as clientes frequentemente comentavam sobre o seu atendimento excepcional. No entanto, em busca de mais renda, ele saiu da cafeteria para trabalhar em um cassino. Agora, ele já tinha conseguido estabelecer uma vida confortável para si mesmo. Ele morava em uma pensão que dividia com um jovem que conheceu em sua viagem da Espanha, Marcelino Domingues. Mas, apesar de estar trabalhando e vivendo em condições muito melhores do que quando crescia, essa não era a vida com a qual ele sonhara, nem a vida pela qual ele atravessara o oceano. Diariamente, ele via a riqueza de alguns frequentadores do cassino. Eles costumavam perder em uma noite mais do que ele ganhava no mês. Ele passou a infância olhando para as grandes casas dos ricos galegos e agora estava servindo os moradores mais abastados de Buenos Aires. Genaro queria experimentar esse tipo de estilo de vida. Em um determinado dia, havia um grupo de turistas peruanos jogando na mesa de roleta e falando sobre a bela cidade de Lima, seus prédios maravilhosos e avenidas arborizadas. Genaro achou que parecia o lugar perfeito. Ele contou ao seu amigo Marcelino e os dois fizeram planos para viajar até lá, conhecer a cidade e tentar aproveitar o que esperavam ser melhores oportunidades de trabalho. Logo eles deixaram o trabalho no cassino e seguiram para Lima. Ia ser uma longa viagem, mais de 4.000 quilômetros. Durante a viagem ao Peru, eles pararam na Bolívia. Eles precisavam de mais dinheiro para continuar pagando a viagem. Eles conseguiram emprego em um cassino de La Paz. Aqui novamente, Genaro viu os moradores ricos da cidade vivendo a vida que ele tanto desejava. Ele trabalhou duro e, embora ansioso para ficar rico, seu amigo Marcelino era mais ambicioso e mais impaciente para conseguir o dinheiro de que precisava para melhorar sua vida.
Ele decidiu que, para complementar sua renda, roubaria uma joalheria. No entanto, após o roubo, a polícia foi informada de que os prováveis suspeitos eram 2 espanhóis que haviam chegado recentemente à cidade e trabalhavam no cassino. A dupla então deixou a Bolívia e seguiu para o Peru. Eles chegaram a Lima em 20 de junho de 1930 e ficaram imediatamente impressionados com quão magnífica era a cidade. Com os belos edifícios coloniais e as grandes casas que antes eram residências de ricos comerciantes e oficiais espanhóis, muitos dos quais haviam governado o país e extraído tanta riqueza e ouro. Lima, em certo momento, foi a capital do Império Espanhol na América do Sul e desfrutou da riqueza arquitetônica financiada pelos lucros das muitas minas e terras agrícolas férteis do Peru. Ao chegarem, foram aconselhados sobre o melhor lugar para se hospedar e decidiram ficar no Hotel Comércio, que fica na esquina da Calle Girón Caravajal com a Calle Girón Ancash. O hotel era simples, mas tinha uma localização excelente. Tinha um pátio e um terraço encantadores no centro. Eles receberam o quarto número 89, que ficava no 3º andar. O hotel em si ficava bem ao lado do prédio do governo e perto da estação, então tudo o que eles precisavam estava a uma curta distância a pé. Assim que se acomodaram, começaram a conhecer a cidade e a descobrir outros lugares que seriam os melhores para conhecer pessoas e obter ideias de onde poderiam trabalhar. Enquanto caminhavam pela cidade, as moças olhavam para eles com admiração. Ambos eram muito bonitos e usavam os melhores ternos. Eles perceberam que estavam recebendo bastante atenção das senhoras da sociedade e se perguntaram se cada um deles poderia se casar com uma das filhas de um rico morador de Lima. Genaro e Marcelino sabiam da importância de estarem bem apresentados e destinavam parte de sua renda para comprar roupas e acessórios elegantes. Faziam isso porque acreditavam que assim podiam frequentar círculos mais elevados, apesar de sua classe social humilde. Eles estavam sempre bem vestidos e tentavam copiar os estilos mais recentes de Paris. Também visitavam joalherias e tentavam comprar relógios de aparência elegante. Eles ainda tinham algum dinheiro sobrando do trabalho em Buenos Aires, mas com o estilo de vida caro, logo começou a acabar. Eles ainda não haviam conseguido emprego, e Genaro estava especialmente ansioso, pois suas economias acabavam rápido. Com essa pressão financeira, Genaro e Marcelino começaram a discutir sobre dinheiro. No dia 24 de junho, uma discussão ficou particularmente acalorada, pois Marcelino se recusou a dividir o lucro que havia obtido ao roubar a joalheria na Bolívia. Na manhã seguinte, 25 de junho, Genaro começou a procurar um novo lugar para morar. Ele viu um anúncio no jornal de um quarto disponível em uma casa pertencente à família Buendia. Ele decidiu dar uma olhada, então foi até a casa que ficava na Calle Concha, número 356. Senhorita Esther Buendia abriu a porta e, diante dela, viu um jovem espanhol bonito que lhe disse que era novo na cidade e estava ansioso por uma nova vida em Lima. Estranhamente, ele não disse o seu nome para ela. Ela ficou imediatamente cativada pelo charme e pela aparência elegante dele. A acomodação oferecida era bastante simples, assim como a casa em geral, mas era agradável, e Genaro disse que gostaria de ficar com o quarto. Aparentemente impressionada pelo jovem cavalheiro espanhol, ela não pediu nenhuma referência. A senhorita Buendia apenas lhe deu uma chave da casa e outra do quarto. Ele então voltou para o hotel onde estava hospedado com seu amigo Marcelino. A essa altura já era tarde e Marcelino estava dormindo. Na manhã seguinte, ele levou suas coisas para a nova hospedagem. Ele estava com 2 malas grandes e aparentemente pesadas. Curiosamente, ele não ficou para desfazer as malas. Em vez disso, ele deixou as malas no quarto, trancou a porta e saiu de casa, despedindo-se da senhorita Buendia ao passar. Na verdade, ele estava tentando conseguir uma documentação falsa e um passaporte chileno falso. Alguns dias depois, assim que Genaro conseguiu seu passaporte falso, ele deixou Lima e viajou para a cidade de Guayaquil, no Equador. Ele estava usando seu recém-adquirido passaporte chileno completo com o nome Juan Bautista Araya Guerreiro. No dia 1º de julho, por volta das 18 horas, o Sr. Buendia estava sentado à mesa com sua família.
Ele estava prestes a jantar quando percebeu um cheiro horrível e forte vindo de um dos quartos. Ao inspecionar mais de perto, percebeu que era o quarto ocupado pelo jovem e bonito espanhol, Genaro Ortiz, no qual ele havia se mudado na semana anterior, no dia 25 de junho. Senhor Buendia ficou se perguntando o que poderia ser e, por isso, entrou em contato com a polícia. Eles chegaram rápido e arrombaram a fechadura para entrar no quarto. Estava escuro e vazio, as cortinas estavam fechadas e a cama não tinha sido usada. Eles notaram 2 malas grandes no chão. Ambas estavam um pouco danificadas e pareciam ter sido muito usadas. Elas também estavam completamente cheias e o cheiro vinha delas. A polícia então abriu as malas e se deparou com uma cena horrível, um corpo desmembrado. A polícia perguntou quem estava alugando o quarto, mas a senhorita Esther Buendia não havia anotado nenhum detalhe ou referência. No entanto, ela se lembrou que o cavalheiro havia dito que estava hospedado no Hotel Comércio. Quando a polícia chegou ao hotel e descreveu um jovem espanhol bonito e impecavelmente vestido, o proprietário soube instantaneamente de quem estavam falando. Ele disse que 2 jovens cavalheiros se hospedaram em 20 de junho. Depois, ele os conduziu ao quarto 89. Ficava no 3º andar. A polícia revistou o quarto em busca de pistas e, embora estivesse muito limpo e tudo parecesse em ordem, foram encontrados vestígios de sangue e pequenos fragmentos de ossos. Sem dúvida, esse foi o local onde Marcelino Domingues foi morto e esquartejado. A notícia do crime logo se espalhou pela cidade e virou a principal manchete de todos os jornais, não só no Peru, mas em toda a América Latina. Pessoas começaram a se reunir do lado de fora do hotel, aparentemente sentindo prazer macabro ao observar o local do terrível crime. As reservas do hotel também aumentaram, já que havia quem quisesse se hospedar no agora famoso local, mas apenas alguns ficavam no 3º andar e poucos teriam coragem de passar a noite no quarto número 89. Então, uma nova equipe de detetives especiais recebeu a responsabilidade de solucionar esse terrível crime. O dono do hotel forneceu à polícia o nome de Genaro Ortiz e as autoridades dos docas de Lima acreditavam que ele poderia ter embarcado em um navio para o Equador usando o nome Juan Bautista Araya Guerreiro. A polícia não perdeu tempo e um inspetor imediatamente entrou em contato com a embaixada do Equador para pedir que as autoridades de lá prendessem o passageiro, Sr. Juan Bautista Araya Guerreiro, quando seu navio chegasse a Guayaquil. No entanto, isso não foi repassado aos agentes da alfândega do porto e, ao chegar ao Equador, ele não foi detido. Genaro viu os jornais e percebeu que era um homem procurado, então decidiu deixar o país. Ele conseguiu passagem em um barco para o Panamá. Durante sua viagem, e sem que Genaro soubesse, a notícia sobre o crime horrível havia tomado proporções colossais, não só no Peru e no Chile, mas em toda a América Latina. Foi manchete em todo lugar. Claro, a imprensa exagerou na história. Parecia que todo mundo queria ler sobre o jovem espanhol bonito que, acreditava-se, era responsável por assassinar seu amigo e deixar seu corpo esquartejado em uma mala em uma pensão em Lima. O barco chegou em 10 de julho de 1930, mas as autoridades no Panamá estavam esperando por ele e ele foi detido. Quando ele foi revistado, a polícia encontrou algumas das joias roubadas da Bolívia em sua posse. Ele foi preso e mantido na cadeia, até que a documentação para sua transferência ao Peru fosse concluída. Ele então foi acompanhado a bordo do navio a vapor Agon Aconcagua. O navio chegou em 6 de agosto ao cais da Marinha de Callao, em Lima, onde milhares de pessoas se reuniram para tentar ver o agora famoso jovem espanhol, que havia sido apelidado de Estripador do Hotel Comércio. A polícia adotou medidas de segurança para evitar que a multidão se aproximasse do suspeito. No entanto, 4 adolescentes que ficaram tão encantadas com sua boa aparência conseguiram romper o cordão policial e se aproximaram de Genaro. Elas disseram a ele que não acreditavam nas histórias que tinham lido, e uma delas lhe deu uma medalha de Santa Teresa, dizendo que era para dar sorte. Assim que ele foi colocado em um veículo de transporte, outra senhora subiu no capô do carro para lhe desejar tudo de bom. À medida que o carro avançava, ele só conseguia se mover lentamente, pois as ruas estavam cheias de tantos curiosos.
Sua foto apareceu novamente em todos os jornais, e o crime supostamente cometido pelo belo espanhol parecia ser o único assunto de que as pessoas falavam em todo o país. Logo ficou evidente que a maioria das mulheres em Lima negava o crime de Genaro e era a favor de um perdão. Parecia que ele havia lançado um feitiço sobre elas. Apesar disso, as evidências contra Genaro Ortiz eram esmagadoras e ele nunca negou ter matado seu amigo Marcelino Domingues. Quando questionado no tribunal sobre qual foi seu motivo, ele respondeu calmamente: "Estou à mercê de Deus. O que está feito, está feito." Genaro Ortiz foi considerado culpado e condenado a 25 anos de prisão. Ele foi enviado para a penitenciária de Lima e colocado na cela número 85, que mais tarde decorou com papel de parede amarelo e recortes de revistas. Embora, com o passar dos anos, muitas pessoas tenham esquecido de Genaro Ortiz, houve algumas que não, e toda semana mulheres deixavam pequenos presentes para ele nos portões da prisão. Uma das visitantes era a senhorita Tula, uma aparente conhecida chilena de Genaro, que ele conheceu enquanto trabalhava em Buenos Aires. A senhorita Tula estava tão preocupada com seu amigo que se mudou para Lima e o visitava regularmente na prisão. Acreditava-se que os dois estavam apaixonados, mas quando a mídia soube do romance, jornalistas e fotógrafos passaram a assediá-la constantemente, tanto que ela acabou voltando para o Chile. Um dos detentos era um homem chamado Carlos Delmar, que dividiu a cela com Genaro por 22 dias. A partir de suas conversas, ele conseguiu escrever uma breve biografia sobre ele, começando da sua infância na Galícia até aquele dia infame no Hotel Comércio. Na década de 1950, o presidente do Peru, Prado Ugarteche, concedeu perdão a Genaro Ortiz e ele foi libertado da prisão apesar de não ter cumprido toda a sua sentença. Nessa época, sua aparência havia mudado e quase ninguém o reconhecia. No entanto, quando ele foi visto em um ônibus, a história voltou a ser contada e uma nova geração de leitores ficou subitamente fascinada pelo crime cometido no Hotel Comércio em 1930. Uma revista, no entanto, chamada Caretas, publicou um artigo pedindo ao povo do Peru que o deixasse em paz, pois ele já havia cumprido sua pena. Logo, outras notícias surgiram, e novamente, a infâmia de Genaro Ortiz foi em grande parte esquecida. Pouco se escreveu sobre ele depois disso, e não se sabe muito sobre os anos seguintes. Sabemos que ele nunca voltou para a Espanha e nunca fez a fortuna que sempre desejou tanto. Mas como ele viveu seus anos restantes é um tanto misterioso. Obrigado por assistirem ao vídeo sobre Genaro Ortiz. Espero que tenham achado interessante. Me diga o que você achou do caso aí embaixo nos comentários. Se tiver sugestões, deixe nos comentários, narrado por Forgotten Lives. Se você gosta de história e outros temas, confira meu canal no link abaixo. Agradeço ao Briefcase por me deixar narrar em seu canal. De todo modo, o Briefcase volta no próximo vídeo. Obrigado.